Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria nesta manhã poder estarmos juntos nessa segunda-feira, né, gente? Poder entrarmos juntos na presença de Jesus. Que alegria poder rezar com vocês já nessa segunda-feira. Bom dia, família de fé. Bom dia a todos os meus irmãos que estão aí se achegando nessa oração da manhã. Que bom que vocês deixaram o sono, deixaram até mesmo aquela cama quentinha, porque aqui em casa a cama estava quentinha. Que bom que vocês vieram rezar. Bom dia. Que o Senhor Jesus os anime, que o Senhor Jesus os traga esperança para esse dia de hoje. Bom dia, família de fé. Que bom estarmos juntos. Que manhã cheia de expectativas, que manhã cheia de esperança para darmos início a essa semana. Eu confesso para vocês que eu ainda estou vivendo a live de ontem. Quem ainda não viu, não teve oportunidade de ver, corre lá. Ficou uma live um pouco grande, mas vale a pena poder rezar um pouco, poder participar um pouco e fazer memória da sua história. Veja, hoje, né? Eu não olhei a liturgia de hoje ainda, ontem, né, não tinha olhado, e hoje nós fazemos memória dos avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora. A liturgia hoje nos traz lembranças deles, né? E o Senhor ontem, na live de ontem à noite, quem teve oportunidade de participar, era justamente isso, olhar o nosso passado, olhar a nossa história e ver os processos que nos leva, né, até o nosso propósito. A Rô tá dizendo aí, né, que bom que você tá pensando na tua história, né? Isso gente, é maravilhoso. Tem muita gente que diz que quer apagar o seu passado devido a muitas coisas que viveram difíceis. Veja, a gente esquece que para subir a uma escada, né? Sabe, uma escada, você precisa chegar a algum lugar. Você esquece que cada degrau foi importantíssimo para você subir. Então, tudo que nós vivemos, por mais que seja um processo doloroso, nós precisamos abraçar o nosso passado e dizer: isso fez parte de mim, mas hoje não mais. Hoje eu sou essa pessoa, graças àquilo que eu vivi. Eu preciso aprender a olhar para a minha história e ver que tudo aquilo que eu vivi foi importante. A gente poderia ter mudado? Sim. Mas vocês pensam comigo, gente, se nós tivéssemos a cabeça que a gente tem hoje, no nosso passado, né? Será que nós aproveitaríamos como a gente tem aproveitado nos dias de hoje? Isso é importante, né? Por isso é importante. A minha mãe falava assim que quem não tem paciência de sentar na mesa e esperar um pouco a comida esfriar,
come a comida quente. Ela tinha um outro ditado também, né? Quem não tem paciência de esperar a comida ficar pronta, come cru, né? Come crua a comida, come mal feita. É a mesma coisa é a vida. A vida foi feita, Deus nos deu a graça desse processo. Veja, o Senhor Deus nos criou, e quando o Senhor Deus nos criou, Ele se revelou como Deus a Adão e Eva. Mas Adão e Eva ainda não tinham acesso a Jesus. Não tiveram acesso a Jesus. Eles foram ter acesso, eles iam ter acesso, mesmo independente do pecado. Adão e Eva teriam acesso gradativo da pessoa do Deus Trino. Eles iam conhecer gradativamente a Trindade. Da mesma forma nós, claro, de uma forma mais dolorosa, sim, porque entrou o pecado por meio, foi um monte de coisa, né? Mas a gente foi entendendo o processo da criação. Então, entenda isso, pular etapas não é bom. Não é bom, não é bom. E às vezes nós escolhemos um caminho mais doloroso, mais difícil, sim, mas não é hora de ficar olhando isso, né? É hora da gente erguer a nossa cabeça, seguir firme. E hoje fazemos memória dos avós. Na primeira leitura, tem um trecho maravilhoso na primeira leitura, mas eu vou pegar também um trecho do Evangelho de hoje para trazer para nós como oração. O quanto é importante também a gente olhar pelas pessoas que nos ensinaram, para as pessoas que nos exortaram, quando a gente ainda era jovenzinha, adolescente, enfim. E a importância da gente deixar um legado. A gente deixar o quê? Ensinamentos. Eu gostava muito de ouvir a minha avó, né, fazer as coisas de casa. Minha avó limpava frango, gente. Hoje em dia a gente não ouve isso, né? Hoje em dia a gente não escuta isso. A minha avó limpava frango, né? Ela jogava água, jogava vinagre para sair aquela gordura. Um dia ela me chamou e disse assim: eu quero te ensinar a limpar um frango bem limpo. Porque um frango bem limpo, teu marido vai gostar. E ali, gente, eu fiquei com 2 bacias, né? Ela com uma bacia ali limpando, tirando aquela gordura, e a outra bacia onde ela ia deixar o frango de molho. Sabe aqueles frangos de domingo? A gente quase não vê, porque agora tudo é bife, né? Bife de frango e tal. A minha avó fazia um frango inteiro, um molho, aí você pegava aquele caldinho por cima do arroz, cheio de cheiro verde. Gente do céu, aquilo lá era uma loucura. Cris, que delícia, frango caipira, Cris. A Cris também foi criada na roça, ela sabe o que eu tô dizendo, né, Cris, querida? Você é uma querida, Cris. E aquele franguinho não era, às vezes, Cris, não era nem frango caipira, era frango comprado mesmo no açougue. Mas a minha avó sabia picar, minha mãe, né? Na minha casa era assim, né? As duas desbravavam o frango assim com 2 minutos, né? Gente, picava assim e fazia aquele frango com aquele molho gostoso, um arroz branco. Meu Deus do céu, minha avó fazia um arroz branquinho, aquele arroz assim, sabe? E jogava aquele caldinho por cima, cheio de cheiro verde. Gente, eu amo as coisas com cheiro verde. E ali a minha avó me ensinava muita coisa. Ela não só me ensinava a limpar o frango bem limpo, ela não só me ensinava, né, a picar o frango, os pedaços do frango, mas ela também me ensinava da vida. E é isso que nós vamos ver hoje. Jesus também teve avós. E faz parte da nossa vida ter alguém mais velho, mais experiente, para nos ensinar, né? Você tem alguém que te ensina? Você tem alguém mais velho que te ajuda na sua vida, como cuidar da sua casa? Você teve alguém que te ensinou? Se não tem, gente, né? Olha só a Graciana dizendo que as filhas delas adoram. Ai, mas é muito bom. Mas, ó, fui ensinada desta forma, já fiz muito frango assim. Ah, Paloma, você também é uma bênção, Paloma. Que delícia. Gente, preparando então o nosso coração, vamos rezar? Vamos preparar então o nosso dia de oração? Gente, que coisa boa, né? Poder partilhar isso. E veja que isso é fazer memória daquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança hoje? É a nossa família. O que me traz esperança nos dias de hoje, né? É a minha família, é eu alcançar o céu, né? Hoje, se vocês perguntarem para mim, Danusa,
O que te leva a ter esperança? Porque o mundo não nos dá muita esperança, né, gente? As coisas estão caminhando por um caminho tão diferente, né? Me traz esperança fazer memória de tudo que eu vivi. E hoje eu poder também, né, deixar não só para o Samuel, mas para vocês aqui no Instagram, para as pessoas que são próximas de mim, poder deixar algo que eu vivi, que para mim foi importante, que me fez feliz, né? E que na graça de Deus a gente vai vivendo, deixando com aquilo que foi mais importante para nós, marcando também a vida dos outros, e a gente vai o quê? Construindo o reino de Deus aqui na terra. Então hoje, dia dos avós de Jesus, dia de Santa Ana, São Joaquim, é dia da gente fazer memória daquilo que nos traz esperança. A família dos meus avós, a minha avó teve 17 filhos. A minha mãe, né, veio. Ontem eu partilhava um pouquinho da minha história com a minha mãe, com os meus pais. Se você não viu a live de ontem, corre lá, tá no meu feed, você pode ver. E tudo isso faz parte da nossa vida. Eu quero deixar um legado assim também para Samuel, quero deixar um legado para a comunidade Mariana Resgate, daquilo que me fez a pessoa que eu sou hoje. Formá-los para Deus, né? A minha família, a minha avó, ela não era católica. Olha que interessante, gente. A minha avó ela não era católica, mas a minha avó era temente a Deus. E ela dizia assim, que muitas das coisas que a gente precisava viver, vencer e alcançar, né? Eu falo até arrepio meu rosto, assim, gente, é emocionante isso, né? Ela dizia assim, que você alcança de joelho no chão. Eu tô emotiva, acho que eu tô de TPM, gente. Não é, eu acho que eu tô com muita saudade, né? Hoje eu acordei com muita saudade da minha família, dos meus avós, que já estão todos mortos, e da minha mãe também. E a minha avó, ela me ensinou a rezar. E hoje a gente vai começar o desafio Cronos, né? E nesse desafio eu vou falar sobre vida de oração. É uma das coisas que eu mais vou falar. Vai ser sobre vida de oração, né? E a minha mãe e a minha avó me ensinavam a rezar. As minhas grandes formadoras, as minhas mestras, né? As minhas, vamos dizer assim, professoras. Uma fala do mundo atual, né? As minhas professoras, as minhas mentoras, né? As minhas mentoras foram minha avó e a minha mãe, na parte de oração. Claro que depois, né, a gente vai para retiro, a gente conhece padres, enfim. Mas a minha infância e a minha adolescência, eu tive como referência as duas. A minha avó dizia assim, você quer vencer, minha filha? Minha avó falava assim, minha avó uma linguagem muito simples, né? Você quer vencer, minha filha? Você quer vencer a vida? Fia, você quer ter um casamento bom? Porque, né, era tudo em volta do casamento. Tudo a gente tinha que fazer bem pra casar bem, pra ter uma família boa. Você quer ter um casamento bom, filha? Você tem que rezar. Você tem que dobrar teu joelho no chão, você tem que pôr a boca no pó. A minha avó era aquelas crentonas, sabe? Colocava o véu na cabeça e ia pro quarto orar. E a minha avó falava isso. A minha avó, gente, a coisa mais linda. Eu vou ver se eu acho uma foto dela. Eu vou postar pra vocês verem a minha avó, tá? Uma mulher forte, por dentro e por fora. E a minha avó dizia isso. Você quer ter um bom casamento, você quer ter um bom marido? Você tem que rezar. Você tem que pôr a boca no pó. E a minha avó, gente, ela orava de joelho no chão, na cabeceira da cama, na beirada da cama, né? E ela fazia as orações dela. Quantas vezes eu cheguei aos domingos na casa da minha avó estava orando. Quantas vezes? Quantas vezes eu acordei de manhã, antes, a minha casa em silêncio, a minha mãe estava ali rezando o terço. Foi essas experiências que eu tive e hoje eu quero deixar para o Samuel, né? Às vezes ele me pega lendo a Bíblia e aí ele pega a Bibliazinha dele e ele fala que ele também está lendo a palavra de Deus. É esse legado que eu quero deixar, né? Porque de nada adianta ter e conhecer o mundo, diz a palavra, de nada adianta conhecer o mundo e vir a perder a vida eterna. Eu vejo que o maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos, para o meu filho, né? Meus filhos espirituais, se tratando da comunidade, é o desejo de ser de Deus, é o desejo de ir para o céu. Amém? Vamos rezar então?
Vocês já estão aí preparados, né? Esse friozinho bom. Vamos rezar? Queria pedir para que você nessa hora pudesse trazer nos seus pensamentos aquilo que te traz esperança no hoje, no agora, nessa segunda-feira. O que te traz esperança nessa segunda-feira, dia 26? Traz na sua memória. Pensa agora um pouquinho. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, nesta manhã, nós começamos a nossa oração convidando a Senhora para ficar conosco, convidando o Espírito Santo, pois sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não damos conta. Assim como a Senhora teve Santa Ana, São Joaquim, a Senhora teve o Espírito Santo que a conduziu. Hoje eu também quero e peço ao Espírito que venha sobre mim, conduzindo o meu coração, conduzindo os meus pensamentos para Deus. Eu peço sobre mim, mas eu peço também sobre os meus irmãos que oram comigo nesta manhã. Sobre todos nós que pensamos tantas coisas, sobre a nossa mente que está aqui, mas está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. Hoje não, hoje neste momento, agora, antes das 7 da manhã, eu quero alinhar, eu quero ajustar o meu pensamento com os pensamentos que Deus tem sobre mim. Eu quero ajustar neste dia, nesta manhã, os pensamentos que Deus tem sobre mim. Assim como a Senhora Maria. A Senhora tinha um coração, a Senhora tinha os seus pensamentos ajustados em Deus. Eu quero clamar que o Espírito venha me ajudar nesta manhã. Que o Espírito venha silenciar as preocupações exageradas, a ansiedade, o medo das contas, o medo de não dar conta, o medo de não ser feliz, o medo de não conseguir alcançar os meus sonhos. Que o teu Espírito não só me encoraje, mas que o teu Espírito, que o Santo Espírito de Deus venha me ajustar. Hoje eu preciso de ajustes e eu peço que este ajuste chegue na vida de todos os meus irmãos que estão orando comigo nesta hora. Eu peço que o teu Espírito venha alinhar tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que está indo para outros caminhos. Senhor, não deixe que nenhum de nós se perca no dia de hoje. Que nenhum de nós se distraia e perca a graça no dia de hoje. Sozinho nós não conseguimos. Nós reconhecemos que, como Maria precisou do Espírito, precisou de uma família, nós também precisamos de uma família de fé que nos ajude. Nós também precisamos da graça de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Por meio da poderosa intercessão de Maria. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pega comigo a sua palavra. Quero que você pegue comigo a leitura de hoje, o Evangelho de hoje. Está lá em Mateus, capítulo 13, dos versículos 16 a 17. Mateus 13, dos versículos 16 ao 17. Amém? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram. Ouvi o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, o Evangelho começa assim: quanto a vós, bem-aventurados. Sabe quem Jesus chama essa manhã de bem-aventurados? Eu e você. Ele chama eu e você de bem-aventurados porque nesta manhã os nossos olhos podem ver a graça e a manifestação de Deus. Lá na primeira leitura eu queria chamar você para lá, um minutinho. Lá em Eclesiástico, capítulo 44. Não precisa pegar, eu vou ler para você. A palavra diz assim na primeira leitura: façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados, e sua linhagem. Os primeiros, porém, foram homens de misericórdia. Nunca foram esquecidas as obras de sua caridade. Essa primeira leitura, unindo o Evangelho de hoje. Jesus nos traz as pessoas que conseguem perceber, as pessoas que conseguem entender, deixar sua consciência livre, elas atraem o mundo espiritual. Hoje em dia se fala muito de matéria, se fala muito do material, se fala muito do que é tocável, se fala muito do que você põe a mão, mas não se fala do mundo espiritual, não se transcende, não fala daquilo que é eterno. Nós estamos muito preocupados com o hoje, né? E eu queria dizer para vocês, quem nos afirma é Deus. Quem diz para nós, vocês estão no caminho, é Deus. As pessoas, por mais que elas queiram, elas não têm uma sabedoria que se compare à sabedoria divina. Uma consciência, um conhecimento, a ciência, ela não consegue acompanhar a sabedoria divina. A nossa consciência, a nossa sabedoria, a nossa ciência, ela vai até um determinado momento, ela vai até um determinado estágio. Depois vem a mão de Deus. E é a mão de Deus que faz as grandes novidades. É a mão de Deus que faz, veja, é a mão de Deus que faz o extraordinário acontecer. Entenda uma coisa, quando você está rezando por uma pessoa, você já aconselhou. Um exemplo que eu vou dar. Uma mãe que ora por um filho. Ela reza pelo filho, ela aconselha o filho. Mas aí tem aquele amigo que o filho escuta mais do que a mãe. Aí tem a namorada que o filho escuta mais do que a mãe. Aí tem a internet que o filho escuta mais do que a mãe. O que muda o coração desse jovem? O que muda o coração desse filho, que às vezes não é jovem, às vezes é até mais velho? É a oração. E o que é a oração? É o teu contato com Deus. E aí, quem transforma o coração daquela pessoa é Jesus, é o Espírito Santo. Às vezes eu vejo isso, gente, coisas que eu não precisei falar, mas eu falei com Deus, eu falei com Jesus. E aí o que aconteceu? Jesus, ele age na vida. Por quê? Porque ele está acima de nós. Ele está acima de todas as coisas. Gente, eu tenho muita devoção ao meu anjo da guarda. Eu aprendi isso com o Padre Pio. Padre Pio, ele sempre antecipava muita coisa com o anjo da guarda dele. E a minha mãe foi uma das primeiras orações que ela me ensinou. Então, várias causas eu resolvi com meu anjo da guarda, né? Meu anjo da guarda entra em comunhão com o anjo da guarda do Samuel e proteja ele de todos os males. Meu anjo da guarda entra em comunhão com o anjo da guarda do Elison. Ajuda-me hoje porque eu preciso conversar com o Elison.
Nós dois precisamos ajustar algumas coisas no nosso casamento, mas eu não quero briga, eu quero um diálogo. E muitas das vezes, eu recorri ao mundo espiritual antes de agir no mundo material. E eu tive muita graça. Muitas vezes eu precisava resolver assuntos com o padre da minha paróquia, por causa da comunidade. Eu tive recentemente, agora, esse mês de julho, resolver alguns assuntos na cúria com o meu bispo. A mesma coisa. Eu peço pro meu anjo da guarda ir antes e falo, ó, entre em comunhão com o anjo dele, eu preciso tratar esse assunto. Prepara lá para mim. Se eu preciso esperar, me ajude a esperar. Mas se eu preciso resolver essa situação e agora chegou a hora de Deus, ajusta essa conversa para que o coração dele me receba, sabe? E assim eu vou indo. Veja que o Evangelho vem dizer para nós o quê? Quero lembrar vocês do Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Quantas oportunidades nós temos hoje de buscar a Deus. Muito mais do que antigamente. O acesso na igreja, o acesso à palavra, o acesso à vida dos santos. Se nós formos olhar os nossos pais, a minha mãe mesmo, né? Minha mãe morou muito tempo na roça. Ela tinha missa para ir uma vez na semana, às vezes de 15 em 15 dias. A minha mãe tinha acesso à missa. Eu tenho acesso à missa, gente, todo dia, bem dizer. E todos os dias que eu consigo ir, eu vou. Eu vou. Né? Outro dia, o irmão meu disse assim, mas precisa ir na missa todo dia igual você vai? Eu falei, olha, depende, cada um tem as suas necessidades. Eu tenho necessidade de ir à missa. Eu tenho essa graça hoje, então eu preciso aproveitar. Veja quantos livros de santos, quantas histórias na nossa igreja de vidas doadas que vem nos ensinar. Santa Giana, São Joaquim e Santa Ana, os pais de Jesus, os avós de Jesus, quer dizer, né? A gente vê aí Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. A gente vê tantos santos casais que vêm nos ensinar, e Jesus vem dizendo isso. Para eles, foram muito difícil deixar um legado, porque eles tinham pouco. Hoje nós temos muito. E Jesus chama a gente de bem-aventurado. Jesus chama essa geração de bem-aventurada. Essa geração que está enfrentando uma pandemia, que está enfrentando hoje ideologias, que está enfrentando hoje tantas coisas, né, contra a igreja, contra a fé, contra a doutrina. Ele chama a nossa geração de bem-aventurados. Porque também nós temos acesso a coisas que muitos lá atrás não tiveram. E eu e você precisamos hoje aproveitar a providência. Aproveitar a providência. Quantas pessoas talvez não tenham acesso, né, a uma mãe que reza o terço. Talvez a sua mãe não rezava o terço. Talvez a sua avó não te ensinou a rezar o terço. Mas você tem hoje este canal, esse perfil aqui, né, que reza todas as manhãs com você, que reza o terço todos os dias às 18 horas com você. Veja, a gente não pode arrumar desculpa. A gente não pode falar assim, mas não, Deus tem te dado oportunidades. Você não pega se você não quer. Hoje, né, quantos padres, quantas homilias maravilhosas explicando para nós do reino de Deus. Quantos cursos falando de Deus para nós. E este evangelho, ele vem de encontro. Olha que lindo isso, gente. Jesus nos chama de bem-aventurados. E esse bem-aventurados é bem felizes. Olha que lindo isso. Eu fico encantada com a palavra. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvir o que ouvides e não ouviram. Outra coisa também, né? Se nós pegarmos lá no Antigo Testamento, quantos profetas? Isaías, Ezequiel, Jó, Davi, quantos profetas desejaram ver Jesus e não viram? Não vieram no tempo de Jesus, né? Não tiveram a graça de ver Jesus. E eu e você vimos Jesus nas Sagradas Escrituras,
Jesus, na Eucaristia, nos alimentamos dele e temos a graça do Espírito Santo sobre nós. Veja quanta coisa. Às vezes eu penso, né? Antes eu pensava isso. Eu queria ter nascido na geração em que Jesus andava pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Nazaré. Mas hoje eu penso que bom que eu vim pós Espírito Santo, porque o Espírito vem em auxílio às minhas fraquezas. O Espírito vem trazendo-me entendimento, sabedoria, através dos dons, através do meu batismo. Eu recebi ali a infusão do Espírito Santo. Gente, é profético, é poderoso demais. Às vezes eu falo por mim, né? Quantas vezes eu pensava isso, né? O tempo com Jesus deveria ter sido melhor do que o tempo de hoje. Nossa, hoje tem muita tribulação, hoje tem muita coisa, né? Hoje a mentalidade das pessoas está muito distante de Deus. Gente, sempre aconteceu isso. Essa luta contra o bem e o mal. Essa luta contra a presença de Deus e os males espalhados pelo mundo sempre existiu, sempre. E não vai parar tão cedo. Mas eu hoje tenho muito mais acesso. E eu preciso aproveitar isso. Gente, a leitura, né? Não era acesso para todo mundo. Hoje todo mundo sabe ler. Todo mundo tem acesso a um livro. Todo mundo pode pegar a Bíblia. Aqui, ó, todo mundo pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Ah, Danusa, mas eu não entendo a Bíblia. Eu não sei ler a Bíblia. Quantos cursos para você entender o que é a Bíblia? Quantos aprofundamentos sobre a palavra de Deus? Vocês veem que hoje para nós é muito mais fácil. É desafiador, mas é muito mais fácil. Nós somos desafiados o tempo todo a ter fé. Não é nem ler a palavra, não é nem entender, não é nem ter conhecimento. Hoje nós somos desafiados a ter fé, a acreditar em Deus. Porque o tempo todo, tem coisas acontecendo à nossa volta para esfriar a nossa fé. Para deixar a gente fraco, para deixar a gente morno. Não é verdade? Quantas coisas têm acontecido na nossa vida, né? Decepção com pessoas, frustração, a gente coloca expectativa nos outros, aí a pessoa vem, aí você fala, meu Deus. E aí você culpa Deus daquilo, aí você para de rezar, ao invés de você endireitar a vida com a pessoa, não, você para de rezar. Quantas pessoas depois de separação, quantas pessoas depois que perderam um filho, quantas pessoas com esse Covid, ao invés de buscar mais a Deus, pararam de rezar. Como se Deus tivesse culpa de tudo que acontece de errado na tua vida. Quantos de nós, quando entristecemos com o nosso marido, ficamos aí tristes com a falta de educação dos nossos filhos, com a falta de respeito, às vezes, que a gente recebe. Quantas vezes nós ficamos como? Nós paramos de rezar, ao invés de a gente rezar mais, a gente para de rezar. Como se Deus tivesse culpa do nosso marido fazer, às vezes, uma má criação com a gente. Como se Deus tivesse culpa, né, de uma situação no nosso trabalho. Como se Deus tivesse culpa em algo errado que está dando na nossa casa. A gente para de rezar. E, na verdade, a gente tinha que rezar mais ainda. Vamos agora, então, responder a tudo isso que Jesus trouxe ao nosso coração? Vamos juntos? Se você consegue aí da sua casa, da onde você estiver, né? Feche os seus olhos um minutinho. Feche os seus olhos e diga para Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque esta manhã é a manhã que o Senhor me traz à memória aquilo que me traz esperança. A minha mente, Senhor, é visitada por preocupações o tempo todo. Eu sou muito infantil, muito imatura, e às vezes eu fico focada só no que está dando errado. Mas nesta manhã, o Senhor me faz memória daquilo que o Senhor pode realizar na minha vida. Nessa manhã, o Senhor traz à minha mente que o Senhor está comigo. O Senhor me mostra as oportunidades que eu tenho, que talvez a minha mãe não teve, a minha avó não teve. Obrigada, Jesus, pelas pessoas que me formaram. Eu quero te agradecer nesta manhã. Eu quero agradecer por esta hora, por este momento em que eu pude estar contigo. Eu não sei como vai ser o dia de hoje, e talvez o dia de hoje vai ser um dia muito corrido, mas eu quero agradecer porque o Senhor veio me encontrar nesta manhã. Obrigada, Jesus, porque o Senhor trouxe paz à minha mente, paz ao meu coração.
Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e que eu nem tenho visto, mas o Senhor está fazendo. Quero consagrar esse dia a Ti, Senhor. Quero pedir que o Teu Espírito venha nos conduzir, que o Teu Espírito venha realizar em nós as boas obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Que maravilha, meu Deus do céu. Que maravilha de oração, que maravilha de manhã, né? Que bênção. Meus irmãos, quero desejar a vocês um bom dia. E lembrá-los, né? Hoje nós começamos o desafio Cronos. E eu quero que você faça a sua inscrição, se você ainda não fez. Por quê? As pessoas estão perguntando, Danusa, mas se vai ser feito aqui no Instagram, por que eu preciso fazer a minha inscrição? Porque através da sua inscrição, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, todos os dias após a live, eu vou enviar um PDF, né? Explicando tudo o que eu falei. A live não vai ser uma live demorada. Como são 7 dias, serão 7 dias de 30 a 40 minutos, às 8 horas da noite. Essa live não vai ficar salva. E eu vou estar falando um pouco para vocês do que o Senhor Jesus fez e me formou, né? Para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei hoje. Ter constância na vida de oração, ter organização na minha casa, ter tempo com meu filho, ter tempo com meu marido, ter tempo para evangelizar. Administrar sem ficar doida, sem ficar estressada, né? Porque basta alguém ligar para nós e falar assim, ó, eu vou jantar na tua casa, eu vou almoçar na tua casa. Você já entra em quê? Oh, meu Deus, o que a pessoa vai vir? O que eu vou fazer para ela? Você já entra em desespero. Não. A gente precisa aprender a parar e falar assim, tá tudo sob controle. Amém? Eu quero poder ajudar vocês e nós vamos começar uma jornada. Hoje é o primeiro dia e eu te espero lá. Antes, eu estarei às 18 horas junto com toda a família de fé no terço mariano, hein? Momento de correr pro colinho de Maria, ficar lá no colinho de Nossa Senhora. Amém? Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora conduza a sua vida, que você seja uma mulher hoje segundo o coração de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Bom dia.